Vamos retomar aqui, só para a gente terminar o assunto do LGPD, que é bem importante. Vou esperar o Sig entrar aqui para a gente poder retomar o assunto. Tá bom? Só um minutinho. Opa, E voltamos. aí, voltamos. Então, eu estava falando sobre essa lei e que ela é importante por causa exatamente dessas nuances, assim, por que ela vai pegar a gente de calça curta? Porque, inclusive, uma parte do nosso faturamento, o faturamento das empresas, ele é comprometido se a gente for pego utilizando ilegalmente dados dos nossos clientes. E olha, isso é muito comum em várias empresas que eu conheço mundo afora aí, de você pegar, eu tenho um cadastro antigo aqui de clientes, vamos fazer uma mailing list, vamos disparar uns e-mails. Não dá, cara. A partir de agora, toma muito cuidado com isso, porque uma das coisas que é muito importante que está escrito na lei lá é que, assim, você pode até utilizar os dados dos teus clientes e tal para fins estatísticos, para você saber, assim, qual que é o produto que mais vende, média, produto, sexo, não sei o quê, mas você não pode identificar as pessoas que estão nessa lista lá, né? Não pode saber que foi o Sig, que foi a Carol, que foi fulano e tal. Então, eu acho que essa é uma coisa muito importante. E mais ainda de saber sobre essa lei que funciona aqui no Brasil, entender um pouco da história dela. Ela só existe no Brasil por causa de uma pressão externa. Por exemplo, Uhum. é, na Europa existe uma lei chamada GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados deles, que já existe há bastante tempo. Suíça, por exemplo, já tem uma experiência muito grande em relação a isso. Lá na Europa, essa lei funciona tão fortemente que eles, inclusive, determinaram que não transitariam dados com outros países que não tivessem uma lei Desculpa. igual ou superior à GDPR. Então, foi por isso que o Brasil precisou rapidamente criar essa lei, inclusive criou um órgão, tem uma agência aí que está sendo criada agora, que vai controlar e regular isso, e que dá poderes, inclusive, para um próprio PROCON da vida bater na nossa porta. Então, não quer dizer que é um agente lá de Brasília que vai vir fiscalizar. É o próprio PROCON aqui da minha cidade que pode vir bater na minha porta e dizer assim, ô, amigão, os dados que você está utilizando aí está sendo de forma ilegal, teve aí uma denúncia, tá. Então, por favor, se informe em relação a isso. Eu acho que vale super a pena você encontrar um advogado, principalmente advogados que tenham experiência nessa área de dados, de informação e a LGPD. Se você não tem, cara, pesquisa na internet, tem muita coisa já que pelo menos pode te ajudar de início. Por que isso? Porque como isso entra em vigor no próximo ano, você tem que começar a preparar o teu site. Você está coletando leads, que são as pessoas que entram lá, você tem que verificar suas redes sociais se estão ok. Quando você vai colocar um pedido de um cadastramento de uma pessoa, tem que verificar quais dados que você pode pedir, quais que você não pode pedir. Se tem que ter um termo, esse termo tem que estar redigido, você já redigiu ele. Então, são várias pequenas preocupações que não é assim do dia para a noite, demora para implementar. Então, por isso, tudo bem, foi postergado, vai para o próximo ano, mas é muito importante começar desde agora a se preocupar com isso, sabe? Então, por isso que eu queria tocar nesse assunto. Assim, era uma coisa que a gente já estava se preocupando que viria agora e tal, para agosto, mas daí no meio de uma medida provisória, a 959, que diz respeito à medida sobre o Covid, taranana, lá no meio eles colocaram uma cláusulazinha que posterga, então, o entrar em vigor dessa lei para maio do ano que vem. Então, muita atenção, tem um tempinho, dá para se cuidar, mas corra atrás de informação, por favor. Essa é a Isso é mensagem que eu queria verdade. dar sobre a LGPD. Isso tem a ver também com a questão da maioria dos sites estarem colocando o aviso de que a gente usa cookies, então para você aceitar ou não e tal, né? Acho que Uhum. tem a ver com isso também, né? Então esse Absolutamente. Na aviso, verdade, você já deveria estar começando a fazer isso se você não tem no seu site. Procure uma agência de esse. marketing, procure um desenvolvedor de software, alguém que possa te ajudar aqui. Eu tenho uma Né? agência para te indicar. Quiser, você Uma viu que eu já agência dei uma deixa parece. umas 3 vezes para você. Uhum. Sim, sim, eu tava só esperando tu terminar de falar. Inclusive, se você fez o seu jabá, se você precisar de publicidade, né? Sabe que pode contar Claro. com a gente. Legal. Tanto no físico Legal. quanto no digital. Eu sei, eu tenho um carinho muito grande por vocês, pela CIS também, que eu já conheço de uma grande trajetória, até pela essa experiência profissional que vocês têm aí. Eu conheço mais tempo a Cissa, né? Sei que Aham. daí sai trabalho extremamente profissional, com certeza.
Então, eu Que acho bom. que a gente vai indo para o final, não é isso? Eu só tinha Isso. algumas sugestões que eu queria dar. Eu achei uma frase muito interessante que, visitando um colega essa semana aí, ele falou assim, pá, virou legal o meu negócio, assim, virou legal para o lado negativo, né? Não tá indo bem nem um pouco, assim, todo mundo cancelou e tal. E o que que eu fiz? Eu tinha um plano B que estava na minha gaveta e ele foi para cima. E agora ele é um plano A. Então, essa é a frase, assim, do tipo, plano B vira plano A. Esse é o momento do plano B virar o plano A. Se você tinha alguma coisa assim em mente, que era desenvolver um aplicativo, desenvolver um software, colocar um pouco mais de inteligência aí nos teus dados, alguma coisa desse gênero, é o momento de fazer agora. Por mais difícil que pareça, a gente vai sair dessa situação, né? Ela é passageira. Nossa, pegou muita gente calça curta. Se você for olhar, hoje ainda recebi da minha corretora que a taxa Selic caiu para 3%. Isso é ridículo. Isso vai deixar muita gente preocupada, porque aquilo que você tem investido em renda fixa e no básico de investimentos não vai render praticamente nada. A Bolsa de Valores estava em 120 mil pontos, desceu para quase 60 mil pontos. Ou seja, tudo que você tinha guardado de economias ao longo de toda a tua vida, se você tivesse investido em coisas de risco e tal, praticamente caiu 50% que você tinha, assim, pela metade. Isso assustou e assusta muita gente. Mas isso também é uma mensagem muito importante para a gente pensar em estratégias desde já, que é o que quem trabalha com o mercado financeiro chama de amortecedor de investimentos. Quer dizer, enquanto você coloca um pouco aqui, também coloca em outros lugares para você ter esse equilíbrio. Por exemplo, o mercado de ações ele caiu vertiginosamente, mas se você for olhar em contrapartida, o ouro subiu na mesma proporção. Então, se você tivesse dividido a tua carteira, e isso também acontece no mundo dos negócios. A minha sugestão é essa. Tenha um fundo reserva, que a gente chama colchão, para pelo menos 3 meses, para que você possa sobreviver pessoal e na empresa, tá? Para qualquer um dos Com casos. Para que certeza, você com possa certeza. sobreviver nessa eventualidade. Tem uma outra coisa também que eu gostaria de sugerir. Eu estou lendo mais um livro do Napoleão Hill, que eu acho um cara muito fera, e ele fala sobre a questão de fazer mais do que a média, fazer mais do que foi pedido. E a maioria das pessoas que prestam serviço, elas fazem aquilo que foi pedido ou tentam fazer o mínimo possível para receber o seu salário, receber aquilo que foi combinado e fica isso por isso mesmo. As empresas que hoje, nesse momento, elas fizerem mais do que a média, elas já vão estar se destacando e elas já vão estar ganhando mais mercado do que elas ganhariam em outros momentos, mesmo em tempo de crise. Então, a minha mensagem é essa: faça mais do que a média, faça mais do que o resto da população aí está fazendo, né? A outra coisa que eu queria também colocar aqui, que atenda às expectativas do teu cliente, tanto offline quanto online. O mesmo nível de atendimento para que você consiga ter essa equidade nos tratamentos. Não é porque ele está aqui no virtual, no presencial, que você pode ter mais ou menos. Mesmo tratamento. Resolva o problema do teu cliente de forma mais profunda, assim, independente do que o produto ou serviço que você está dando. Agregar coisinhas a mais. Tem uma historinha que conta de um velho vendedor que saía com um saco nas costas e vendia produtos lá em 1800 e alguma coisa, mas sempre que ele vendia um produto, ele dava um brindezinho para uma pessoa, era uma coisa muito simples. E de brindezinho em brindezinho, o velhinho do saco foi lá e virou um grande empresário do marketing de produtos de varejo, assim, né? Eu acho que é por aí, sabe? Pegar essas tuas possibilidades do teu negócio e oferecer para o teu cliente como um a mais. Não precisa ser um brinde, tá? Pode ser digital esse brinde. Sim. Mas tente fazer isso, sabe? E basicamente assim, ó, não deixar todos os ovos na mesma cesta, sabe? Eu acho que a gente precisa ter vários tipos de investimento. A própria empresa, ela não pode contar assim, se você é uma empresa hoje, pequena ou média, em que de 80% a 60% a 80% do teu faturamento a mais vem de um só cliente, se preocupe. Se preocupe porque você está em risco. Então, tente colocar os teus ovos em outras cestas. Se você atinge uma frente só, você digamos que a inteligência BC, ela só fizesse, entre aspas, só fizesse outdoor, eu só faço outdoor, estaria nesse momento em risco também, né? Por mais que seja um momento que seria interessante, mas a pessoa está no digital. Então, essa questão de você diversificar o teu negócio, eu acho que é um bom começo. E use a tecnologia para isso, sabe? Se a gente conseguir utilizar a tecnologia sobre um ponto de vista em que você consegue virar o jogo, pesquise com pessoas que estão perto de você. Mais uma vez, citando o Napoleão Hill, ele chama isso de mastermind,
que são pessoas que estão próximas de você e que você pode compartilhar as suas ideias e que essas pessoas vão te ajudar de alguma forma a você sair desse momento. Então, crie teu mastermind, sabe? Pega aquela roda de amigos, se lembre assim, ó, com quem que você tem afinidade de conversar, que é um cara assim que tá para frente e tal. Então, comece a fazer esses contatos de novo, nem que seja ali no WhatsApp, que essas novas ideias elas vão surgir. Eu acho que essa é a grande sacada assim depois de tudo isso que está acontecendo, sabe? É olhar um pouco o copo cheio também, sabe? E compartilhar, né? Como Uhum. você falou, compartilhar o conhecimento. Às vezes a pessoa tem um problema e tu tens uma solução que é simples, compartilhe, né? Essa solução. Não só online, mas digo assim, como você falou, vai lá e ajuda e leva o conhecimento também, né? Uhum. Essa troca também é bem importante. É diária, É isso né? aí. Pra gente. É diária. Eu acho que isso aí se chama filosofia da abundância. Tem alguns que se guiam pela filosofia da escassez, que é aquilo, vai faltar, os seguidores são meus, os leads são meus, as curtidas são minhas Sim. e fica ali fechado no seu canal. Aquele que pensa diferente, traz pessoas no seu canal, compartilha como vocês estão fazendo, trazendo o SIG, que é lá da Uhum. área de dados, etc., para falar um pouco sobre tecnologia e tal. Isso é pensar abundante. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais dessa pegada. E isso que você falou, a gente já tinha falado antes, quero repetir, a questão do compartilhamento, ela veio para ficar. Essas novas gerações que estão vindo aí, de XYZ para frente e outras tantas que virão, elas cada vez mais estão apegadas a esse lance da utilidade das coisas. Tem um exemplo que é Uhum. muito simples, que é assim, ó, eu moro num prédio e eu preciso de uma furadeira uma ou duas vezes no mês. O meu vizinho também, no ano, quer dizer, né? No mês não. Por que a gente, enquanto prédio, não compra uma furadeira, deixa lá embaixo, compartilhado, e a gente utiliza quando precisa? É esse conceito que às vezes a gente fica muito preso no material. E que essa Sim. geração nova, aí, os milênios, como eu estava falando, eles já vêm meio desprovido disso. Eles não estão mais pensando agarrado no material, é meu, o carro é Uhum. meu, não, vamos compartilhar e tal. Eu acho que essa é uma pegada muito legal. Aproveitando o lance dos jabás aqui, né? A minha esposa acabou de abrir recentemente o primeiro coworking da saúde em Balneário Camboriú, que é um espaço onde profissionais da saúde podem locar um espaço de 1 hora para poder fazer um atendimento. Você é um psicólogo, fono, Uhum. etc. E que você tem o teu cliente, mas você está começando, você não tem dinheiro para investir num escritório, você pode ir lá e locar a sala por 1 hora. Cara, isso é uma coisa que não Sim. existia há pouco tempo É atrás. verdade. Coworkings não existiam há pouco tempo atrás. Então, dá para você começar, e inclusive começar dentro de um espaço compartilhado como esse. Estamos no Covid, né? Muita atenção em compartilhar coisas. Mas, Não, claro. mas eu acho que essa é uma coisa que vem para ficar, em diferentes momentos, as pessoas vão continuar utilizando. É, Tem um relatório que mostrou aqui que recentemente, em termos de tecnologia, tem alguns impactos negativos no curto prazo, por exemplo, né? Dispositivos, que a gente já falou de celulares, servidores, armazenamentos, mas tem um impacto positivo no médio e longo prazo. Por exemplo, redes, big data, segurança, que é uma coisa que a gente não pensava muito, né? Então, isso tudo aí no médio e longo prazo vai bombar. E no longo prazo, a internet das coisas. A gente não comentou sobre esse assunto, mas é uma coisa que vem revolucionar a indústria, principalmente. Para quem não conhece esse termo IoT, que é o Internet of Things, Internet das Coisas, é a forma pela qual as máquinas, imagine num chão de fábrica, elas conversam entre si. Sim. Elas não conversam, né? Elas trocam informações de dados. E você imagine isso em 5G, que é o que a gente estava falando antes da Pois tecnologia. é. Esses sensores trafegando informação em alta velocidade, as máquinas tomando decisão sozinha, tipo, atrasou alguma coisa aqui na linha de produção, a outra segura lá, não acelera aqui, tal, 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 sem muita intervenção humana, vai liberar espaço para que nós, que somos operadores dessas máquinas, possamos trabalhar com outras atividades mais analíticas, Uhum. ainda apertar botão, etc., se for necessário, mas a gente começa a evoluir sob o ponto de vista de sociedade, assim, sabe? A gente começa a ir para um outro patamar, vamos chamar assim, de inteligência. E a questão de automação nas empresas, assim, smart offices, smart buildings, smart devices, smart homes, casas inteligentes, isso no médio e longo prazo vai acontecer legal. Então, eu acho que é isso aí. A gente já falou sobre muitas coisas. Eu sei que tem algumas aí que Uhum. se a gente fosse se aprofundar ainda daria muito papo, mas senão eu fico falando um tempão aí, só enchendo Não, a mas tá galera, bom. né? Como eu falei, o conhecimento é bom quando é compartilhado, né? É isso Então, aí. essa é a ideia da live mesmo. Legal. Então,
eu mais alguma coisa para Não, acrescentar? assim, Não? não, eu só queria comentar que vocês estão fazendo um trabalho fantástico. Queria até agradecer de novo por estudo e assista também, entender como é que está a situação de vocês, assim, como é que a inteligência ABC está vendo isso, essa questão da revolução tecnológica, e como é que vocês estão se virando nesse momento? Eu sei que vocês estão também trabalhando de casa, né? Mas eu mais falei Sim. do que te ouvi. Como é que a inteligência ABC está vendo isso? Como é que a Carol está vendo isso? Não, mas a intenção era mesmo pegar um pouco do teu conhecimento. Bom, a inteligência, Sim. a gente se adaptou ao home office, né? Uhum. É, no começo, assim, foi só a questão mesmo por exemplo, de um servidor ou de cada um se adaptar dentro de casa, né? Uhum. Mas, assim, em uma semana a gente já estava bem adaptado, a gente adotou o Trello como Uhum. ferramenta de organização, né? E o WhatsApp Bacana. para conversar e as videochamadas também. Uhum. Algumas videochamadas a gente já vinha fazendo antes do Uhum. Covid com os clientes, né? Então, a gente já tinha conhecimento da plataforma, das plataformas, e Uhum. também a gente trabalhava bastante com o WhatsApp. Agora tá. é, Agora a gente está trabalhando para um lançamento, como a Cisa está falando aqui, né? Em breve a gente Uhum. vai ter novidade com reposicionamento de marca e tudo. Ah, legal. E, e só a única coisa assim, que a gente sente a falta realmente do físico, né? Como você De falou, tapete, né? É. do dia a dia, porque é uma equipe muito legal. Uhum. Então, a gente conversa bastante pelo WhatsApp, mas tem aquela coisa do esperar tudo isso passar para a gente poder se reunir, fazer um happy hour e contar, né? Como é que foi o dia em E tomar casa, uma cerveja. É né? isso aí, Então, legal. cerveja. É isso aí. Cara, legal. É o Assim, que- eu acho que assim, essa dor que vocês tiveram, muitas empresas estão tendo e tiveram, que é a questão assim, estabilidade de conexão, que ferramenta que a gente vai Sim. utilizar. Às vezes não tinha ferramenta para gestão de projetos. Então, tudo isso tem, tá, gente? É uma mensagem que é bem importante dizer. Tudo isso tem, está pronto. Alguns tutoriais de internet você vai encontrar. A gente também está aí disponível para isso, né? Essas outras coisinhas como, por exemplo, assim, live. Eu não sei se já tinha feito live antes, para mim, live no Instagram está sendo a primeira agora, não tinha aparecido Eu assim, também, nunca tinha feito. mostrado a lata. Mas foi É, isso mesmo, a gente buscou o conhecimento, viu outras lives, sim, né, e acabou se adaptando. E a gente vê que não era tão difícil assim, né? A gente era claro. só chegar e fazer. Então, esse foi um exemplo muito legal que a gente está passando com um grupo de amigos que a gente tem também, mais uma vez o Jabá aqui, né? A gente tem um podcast que se chama Teus e Tons, e esse podcast é voltado para comércio exterior. Mas a gente gravava no estúdio sempre, então a gente estava lá em torno de uma mesma mesa, conversando e tomando um uísque, brincando, e um papo bem divertido e ao mesmo tempo alto nível, assim, porque é um podcast de conteúdo e tal. E daqui a pouco a gente já não podia mais ir pro estúdio, porque estava tudo fechado, não dava. E aí, o que a gente vai fazer e tal? E daqui a pouco a gente começou a pensar, vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live, ninguém nunca fez, vamos pro Uhum, YouTube. Tá, mas como é que faz? Porque tem que aparecer a carinha dos quatro, assim, a gente queria fazer. Ah, não aham, sei, vamos começar a estudar. Do dia para noite a gente descobriu uma ferramenta, então é questão de baixar a cabeça, indiferente se a gente é da tecnologia ou não. Eu acho que a questão de. Tem YouTube, tem tutorial pronto, a gente foi ali, conseguiu fazer, o Bin, que é o nosso amigo, ele tá online ali também. Foi lá, botou online, vamos começar. E no começo foi meio errado, o mouse passava na frente da tela. Mas é isso aí, cara. Tem que mostrar, cara. É o que eu falei no começo aí. Eu acho que a gente tem que se expor um pouco. As pessoas que estão nos acompanhando normalmente são pessoas queridas, que gostam da gente, que estão começando com a gente, como a gente está começando também. Então é isso aí. Esse momento foi também um pouco de perder a vergonha ainda. A gente fica meio rosadinho de é, falar mesmo, já tem diferença. sim, ó, bota Mas aqui, estamos né? juntos. Sempre Muito tem um bom. disfarce, tá bom. Sempre. Legal, Carol. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Cissa. Obrigado a vocês aí, Inteligência ABC. Fantástico o trabalho de vocês. Conte sempre comigo, que precisar. Estou à disposição. Compartilhar um Você pouco também. essas blá Só blá blá meu aí. fala de novo o nome da tua empresa que o pessoal tava pedindo aqui o jabá. Tá, legal, legal. Então, eu tenho uma empresa que se chama Follow Up e nós estamos abrindo uma outra empresa voltada para dados que se chama Maya Tech. Mas a gente está começando ela ainda, nenhum branding está criado ainda. A Maya Tech ela tem esse objetivo de trabalhar com dados e inteligência artificial. Então, a gente quer juntar essas duas coisas
para trazer soluções para a empresa. Eu sempre trabalhei com consultoria, palestras e até com programação, e eu estou trazendo esse ambiente aí do ciência de dados, data science, para a realidade. O meu objetivo é aproximar as empresas pequenas e médias para soluções de ponta, assim, sabe? Eu acho que dá para Uhum. fazer esse match, eu não acho, eu tenho certeza, e o nosso objetivo é fazer isso. A gente está começando com produtos assim voltados, dados para o comércio exterior, mas a ideia é a gente ir para outras áreas também. A gente já está com os clientes bem grandes, bem legais. Enfim, estamos querendo trazer inteligência artificial e inovação aqui para Balneário, Camboriú, Itajaí e região. Nossa, Legal? isso é gigante, né? Essa área é gigante. É, e Meu tem, e Deus. na verdade, assim, tem alguns profissionais no mercado, mas eles não estão aparecendo muito. E tem muita gente legal estudando isso. Nosso objetivo é trazer esse povo aí junto. A gente está criando comunidades aí, como é o caso do Data Valley, que é junto do Costa Valley, que a gente criou um grupo para discutir um pouco isso também. A gente está querendo Uhum. trazer esse universo que é de ponta. Eu estudei isso por um tempo fora do país, daí quando eu vim, disse, cara, a gente pode utilizar isso lá. Isso está muito ainda na academia, dá para trazer para a realidade. Então foi esse o motivador, assim, é isso que está fazendo brilhar os olhos, a gente está trabalhando dia e noite, porque a gente está curtindo muito essa ideia, e os frutos Uhum. estão vindo ainda em tempo de crise, mas a gente está indo muito bem, assim, sabe, estamos bem feliz com o resultado. Já tem gente querendo ser contratada aí, ó. Me contrato, vamos lá, Aham. Tá bom? legal. Olha, eu agradeço muito pelo teu conhecimento repassado, pela tua espontaneidade de aceitar o convite para participar e pela simpatia, né? Porque conta muito para fazer uma live a simpatia e, Legal, por tudo, né? é isso aí, Pela nossa legal. live. Muito Eu me obrigada, desculpo de a gente Sig. não ter conseguido responder as pessoas que estavam ali questionando, perguntando e falando, mas eu queria deixar um beijão, um abraço para todo mundo que está online, ou que passou online aí, ou que ainda vai assistir, se eventualmente fica no ar, porque, ah, enfim, é bem legal saber que tem alguém que está perdendo um pouquinho do seu tempo, investindo um pouco do seu tempo, vendo a gente aí. Ah, eu também quero agradecer a todo mundo que participou. E eu tô deixando sim vou deixar no nosso Stories a Tá, live, né? E aí quem quiser assistir depois pode assistir. E já tem o teu contato ali nos nossos materiais lá no nosso feed. E isso, para seguir o SIG e também isso, para segue seguir a lá no inteligência. Insta. Tá bom, Inteligência também. obrigada, SIG. É isso aí. Até Tá mais. bom, gente. Valeu, boa noite. Beijão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Aí, ó, o pessoal tá falando, então, galera, é isso aí. Obrigada por quem ficou até agora, né? E semana que vem, quarta-feira, teremos uma nova live. Logo a gente vai anunciar aqui no feed da inteligência. Fiquem ligados que o conteúdo é sempre muito bom. Valeu, boa noite.